Vamos lá, futuros profissionais casensados da Marinha do Brasil, sem delongas, início do primeiro vídeo aí do Direito Administrativo Disciplinar. Lembrando, para o final deste conteúdo de casenso, a gente tem 20 vídeos. 10 vídeos de Direito Administrativo e outros 10 de Direito Internacional dos Conflitos Armados, que é o DICA. Então, bem rápido, sucinto, para a gente caminhar de maneira que consigamos dar conta desse material o quanto antes. Primeiro, vamos lá. O que você não deve perder seu tempo lendo? Ó, isso tudo aqui fora do padrão. Isso aqui é só injeção de linguiça, não vale a pena você perder seu tempo para prova. O que você vai prestar atenção? Vamos lá. Objetivo de aprendizagem, como sempre, né? Nesse caso, ele vai explicitar o histórico do direito administrativo, o conceito de direito administrativo e os principais os princípios, né, básicos da administração pública. E aí, a gente dá continuidade àquela introdução. Eu não estou mais fazendo aquela leitura na íntegra, porque é para otimizar um pouco o seu tempo também, tá? Aqui, ó, nada de interessante, tá? Isso aqui é perda de tempo. Aí a gente vem aqui, o que é importante aqui? Bom, primeira definição, o direito administrativo é uma disciplina não codificada. Isso significa que a gente não tem um código de direito administrativo ainda. Nossa Constituição é muito vasta, então a gente não tem. Então o que a gente faz? A gente toma por base a lei que vai tratar de licitações de contrato administrativo, a lei sobre o Estatuto dos Servidores Civis Federais e, no âmbito militar, o Estatuto dos Militares, junto com a medida provisória, essa medida provisória aqui, que não cabe ficar decorando um número, né, que dispõe da remuneração dos militares, nesse caso das Forças Armadas. Aí, novamente, ele dá mais uma pequena introduçãozinha aqui, que eu corto aqui, que não vale nem a pena ficar lendo, né? E aqui o que nos interessa, né? A gente vai falar sobre direito administrativo e, quanto a ele, há um amplo arcabouço jurídico. Por quê? Muita informação, é muito extenso, porque a nossa Constituição é extensa. Aí, vamos dando continuidade aí, a introdução do direito administrativo. Isso aqui era a introdução do módulo, agora a introdução do direito administrativo. O que nos interessa saber, em princípio, ó, isso aqui... Opa, peraí, é isso aqui. Isso aqui é só uma apresentação vaga, não interessa não. O que nos interessa, na verdade, é isso aqui. Para uma melhor compreensão, dividimos o direito administrativo em 4. São eles: o histórico, o conceito, os princípios básicos e o poder de polícia. Quanto ao histórico, o que nós temos aqui? O direito administrativo, ele é considerado um ramo relativamente novo do direito, quando comparado a outros ramos, como, por exemplo, direito civil, que tem sua origem no antigo império, no Império Romano. Assim, o direito administrativo é uma ciência jurídica nova. Eu vou botar aqui, ó. É uma ciência jurídica nova, que vai integrar o ramo do direito público e, como tal, ainda se encontra em constante evolução e aperfeiçoamento. Ó, constante evolução e aperfeiçoamento. Mais precisamente, ele surge como uma ciência, um ramo de direito do século XVIII, que é o momento em que temos o estabelecimento do Estado de Direito. É a partir desse tal Estado de Direito que a administração, o Estado, passará a criar as suas próprias normas jurídicas e estará, de alguma maneira, submetido a essas próprias normas jurídicas. Esta é a grande característica do Estado de Direito. Há uma submissão do Estado, do governo à lei. Pode-se dizer que o direito administrativo surge justamente para regular a conduta do Estado ou conduta da administração pública. Sendo assim, é um ramo do direito que, na realidade, vai resguardar o cidadão. Historicamente, o direito administrativo tem seu surgimento identificado com 2 grandes movimentos revolucionários. A gente já viu isso aí nos primeiros vídeos da sequência, né? Lá, os primeiros vídeos aí sobre direito constitucional, que eu marco é a Revolução Francesa e também a Revolução Americana. São movimentos que tinham como uma de suas bandeiras a limitação dos poderes do Estado, mas não é qualquer Estado, é o absolutista, e o respeito às normas. Portanto,
será um caminhar em conjunto do direito administrativo e do Estado liberal até os dias de hoje. Conceito de direito administrativo, né? Com o avanço da normatização através dos princípios e normas voltados à atuação do Estado, o direito administrativo se tornou um ramo autônomo dentre as matérias jurídicas. Se tivéssemos que definir o direito administrativo, poderíamos dizer que ele é um conjunto, mais uma definição de direito administrativo. Ele é um conjunto de normas jurídicas que se subdividem em regras e princípios. O direito administrativo se trata de um ramo do direito público que irá disciplinar a função administrativa, os órgãos, as pessoas jurídicas e os agentes públicos que desempenham essa função. Portanto, o direito administrativo irá sintetizar mais uma definição. Isso aqui não é definição, isso aqui é uma função dele, né? Ele vai sintetizar, estruturar e disciplinar o funcionamento da administração pública, assim como planejar e executar as atividades que o Estado deve desempenhar. Ficamos aqui com o conceito esculpido do Carvalho, né, que diz o seguinte: o conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado e entre estes e as coletividades de quem servir. Princípios básicos da administração pública. A própria Constituição da República, em seu artigo 37, traz quais os princípios básicos a serem praticados pela administração pública, que diz: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Olha só, LIMP, tá? LIMP. LIMP é o mnemônico de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora a gente vai destrinchar todos esses conceitos, tá? Elas são os denominados princípios expressos na forma do famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, está aqui de novo. Vou até botar em vermelho. Os princípios presentes no artigo 37 da Constituição têm que pautar a conduta da administração pública, do administrador, e podem ser considerados como diretrizes fundamentais da administração pública no Brasil. Há também um outro grupo de princípios chamados de princípios reconhecidos. A doutrina entende que esses estariam expressos no artigo 2º da Lei 9.789, que regulamenta os processos administrativos federal, ao qual diz: a administração pública obedecerá, dentre outros princípios, a legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Não precisa decorar isso tudo, tá, gente? Quando ele falar do LIMP, tá aqui. Um pouco mais abaixo, a gente vai encontrar uns princípios reconhecidos que complementam o LIMP. E o LIMP está dentro disso daqui também, tá? Então a gente dá uma destacada, né? Vamos lá. Ao ler o texto da supramencionada lei, percebe-se que alguns dos princípios são os mesmos que já constam na Constituição. Todos os demais serão os princípios reconhecidos. Apesar de todos serem muito importantes e pautarem a conduta do administrador e da administração pública, nessa aula veremos os princípios que são os princípios constitucionais expressos. Agora, legalidade. O princípio da legalidade também, esses princípios expressos aqui é o LIMP, tá? Ele está falando do LIMP. Agora, vamos ver cada um dessas características do LIMP. A primeira é o L, que é a legalidade. O princípio da legalidade também encontra guarita num dos artigos da Constituição, o qual assevera que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Na verdade, esse princípio da legalidade genérica, esse é o princípio da legalidade genérica. Por quê? Já antecipando, o que esse princípio da legalidade genérica diz? Diz: se não tem nada proibido para o particular, né? Se não tem nada proibido, então pode fazer. Se não há nada que o proíbe, pode fazer. Já se
Se não for particular, mas se for afeto à administração pública, não. A administração pública, ela não age solta assim. Ela age só fazendo o que a lei determina. Se a lei não determina, ela não vai fazer. É o contrário do particular, né? Então, vamos lá. Na verdade, este é o princípio da legalidade genérica que vigora para o direito privado. Isso significa que particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Essa é a legalidade genérica. Aqui é a legalidade genérica. E há também a legalidade administrativa, que a gente viu mais assim. Há uma célebre frase que sintetiza ambas as legalidades em um único conceito. Então vamos lá. Aí ela vai sintetizar tudo. Ao particular, como eu falei, pode fazer tudo que a lei não proíbe. Mas a administração só pode o que a lei manda. Então, a ação administrativa pública só pode se dar a termos da lei. Logo, enquanto o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Ele está sendo repetitivo, mas note que é um conceito que tem que levar para o coração, porque ele é incisivo demais e vai constar na prova com certeza. Assim, quando se fala em princípio de legalidade para a administração pública, fala-se em uma submissão total. O atuar da administração pública tem que ser conforme a legislação e estar submetido integralmente a ela. A origem do princípio da legalidade está no Estado democrático de direito, a partir do momento em que a administração pública passou a editar as suas próprias normas, passou também a se submeter a elas. É importante saber que a legalidade administrativa vai, na verdade, proteger as liberdades do cidadão, a chamada autonomia particular, e, ao mesmo tempo, vai limitar a autoridade dos governantes. Dessa forma, simultaneamente, a legalidade administrativa garantirá com essa limitação de autoridade a autonomia pública, a noção de cidadania. Por isso, o princípio da legalidade é tão importante, pois ao mesmo tempo garante a liberdade das pessoas, a autonomia privada e também a autonomia pública, ou seja, a democracia, uma vez que a legalidade administrativa limitará a atividade do administrador público. Impessoalidade. Aí eu vou destacar aqui a origem do Estado democrático, né? E submissão total à lei. Então vamos lá. Impessoalidade. Algo impessoal é aquilo que pertence a nenhuma pessoa especial, ou seja, não é de ninguém, né? Definição de... Não, vou botar isso desnecessário. Isso significa que a administração pública, na sua atuação, deve evitar favorecimentos e perseguições, não podendo atuar tendo em vista uma pessoa específica ou determinada. A administração pública tem de ser impessoal, isto é, tratar os administradores que se encontrem em uma mesma situação jurídica da mesma maneira. O princípio da impessoalidade está intimamente ligado ao conceito de interesse público. Logo, a administração pública, no seu atuar, tem que buscar interesse da coletividade. O princípio da impessoalidade sempre exigirá a observância dos interesses coletivos, sob pena de haver desvio de finalidade, que é uma das modalidades de abuso de poder. Desvio de finalidade é a modalidade de abuso de poder, e a gente vai falar bastante disso mais na frente. O desvio de finalidade se verifica quando a gente pratica o ato visando um fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência. Existem duas modalidades de abuso de poder. O abuso de poder pode ser o desvio de finalidade ou o excesso de poder. O abuso de poder é como se fosse um gênero e apresentará duas espécies: o excesso de poder e o desvio de poder.
Tá? O abuso, vamos lá, é excesso de poder e desvio de poder, ou desvio de finalidade. A diferença é que no excesso de poder, o agente tem uma determinada competência e extrapola. Há extrapolação no excesso de poder. Por isso é uma modalidade de abuso de poder. Enquanto o desvio de finalidade, o agente público age dentro, olha só que interessante, dentro da sua competência. Ele está fazendo o que é esperado, só que no fundo, ele não faria não. Ele está usando da lei para fazer algo que ele já queria. Ou seja, está puxando para trás com alguém usando o regulamento. Então vamos lá. O agente público age dentro da sua competência, mas se desvia do interesse público, da finalidade do interesse coletivo, que é a finalidade a qual deve nortear a sua conduta. Exemplo, um prefeito que resolve desapropriar uma casa de seu desafeto político para fins de tombamento. Na verdade, o agente nessa situação não agiu premido do interesse público, mas de seu próprio interesse de prejudicar o seu desafeto político. E assim, nesta hipótese, age com desvio de finalidade. Moralidade. Ao longo da sua carreira, você já ouviu falar, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Isso pode nos trazer uma reflexão. Nem tudo é legal. Nem tudo que é legal, correção, é moral. Assim, como nem tudo que é ilegal é imoral. Já estudamos sobre os princípios da legalidade, mas o que o princípio da moralidade vem nos dizer é que não basta ser legal, também tem que ser moral. Logo, a atuação da administração pública brasileira tem que se pautar não apenas na legalidade, mas também na moralidade. A administração pública deve atuar de forma legal e moral, e não apenas esta ou aquela. Este princípio expressa uma das características do neocolonialismo que a gente viu no primeiro ou segundo vídeo de direito constitucional. Então, vamos repetir aqui, já passamos dessa etapa. Ele vai dizer que é exatamente a reaproximação entre o direito e a moral. Nós temos no pós-guerra o pensamento de um velho constitucionalismo europeu ligado ao positivismo jurídico, com a ideia de idolatria da lei. Este velho constitucionalismo existe no continente europeu, no continente europeu, não foi capaz de evitar os sistemas totalitários, como o nazismo. Ao contrário, em diversos momentos até serviu de base a estes sistemas. Então, percebe-se que após a Segunda Guerra, a insuficiência do positivismo jurídico fica muito clara, surgindo a figura do neoconstitucionalismo, juntamente com um movimento para modificar, alterar as bases do direito constitucional. Dessa forma, tem-se como características principais de tal movimento justamente a aprovação de constituições de cunho mais social, neocolonialismo, né? Com neoconstitucionalismo. Toda hora eu faço essa inversão aí. Com previsão de um amplo catálogo de direitos fundamentais, assim como também de normas programáticas e o conceito de força normativa da Constituição. Todas essas ideias vão despontar com esse movimento que vai reestruturar as bases do direito constitucional, e o princípio da moralidade está exatamente na base do neoconstitucionalismo. O que se tem no artigo 37 da Constituição é um conceito de moralidade constitucionalizado. É importante perceber que não é uma moralidade qualquer, pois não há ampla, genérica e restrita. Não é ampla, né? Genérica e restrita. A ideia de moralidade aqui, no direito administrativo, é restrita e condiz com a noção de bom administrador, com um agente público que possui noções dos preceitos éticos e que sabe distinguir entre o bom e o mal. Portanto, está ela intimamente ligada à concepção de um bom administrador, este que é o conhecedor da lei e dos preceitos éticos, os aplicando, então,
no exercício da sua função administrativa. O princípio da moralidade também aparece esculpido em um dos artigos da Lei 9.789, que diz o seguinte: nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Podemos perceber que o princípio da moralidade tem uma ligação muito grande com o princípio da legalidade. Tem-se, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, a qual prevê diversas situações de falta de probidade na administração pública. É justamente essa conduta de agente público, do administrador, que de alguma maneira irá ferir os princípios básicos da administração pública. Então, um ato de improbidade administrativa é um ato desonesto, desleal, que de alguma maneira fere os princípios do direito administrativo. Estes que são o norte, pois devem pautar a conduta do administrador. Agora, sobre a publicidade, lembrando que a gente está falando do LIMP, né? LIMP. Dentro do LIMP, a gente falou de legalidade, impessoalidade, moralidade e agora a gente está falando de publicidade. A ideia desse princípio é que os atos da administração pública devem ter a mais ampla divulgação possível. Sendo assim, a regra na administração pública é a publicidade dos atos administrativos, estando relacionada ao conceito de transparência. Dessa forma, quando se fala em publicidade, está implícita a noção de transparência. Logo, os atos da administração devem ter a maior transparência possível. Portanto, como já foi dito, a regra é a publicidade, sendo a falta de publicidade uma exceção. Outro princípio mencionado na Constituição é o da publicidade, isso aqui de acordo com Carvalho Filho. Indica que os atos da administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administradores. E isso porque constitui fundamento do princípio proporcional à possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que se revestem. Obviamente, existem hipóteses de exceção à publicidade, como por exemplo o sigilo, citado num dos artigos da Constituição, o qual traz que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Note que segurança da sociedade do Estado. Estas são as hipóteses de sigilo que excepcionam a regra e que a publicidade dos atos é que deve reger o direito administrativo. Ao se falar em publicidade, fala-se em publicação nos órgãos oficiais, que é justamente aquela de características uma das características da publicidade. Sendo assim, dar publicidade, eventualmente, a um pronunciamento, um ato administrativo. Destarte é, por intermédio da publicação nos órgãos oficiais, que aquele ato administrativo ou pronunciamento realmente ganhará conhecimento. Logo, em que pese o surgimento e a democratização do uso de redes sociais, a publicação que interessa e tem relevância é a publicação dos órgãos e entidades estatais, nos seus respectivos diários oficiais, podendo ser impresso ou de forma eletrônica. Sendo assim, é como se a publicidade tivesse um aspecto, a publicação, e por intermédio dessa é que se faz o ato administrativo, o pronunciamento oponível a terceiros. Então, qual publicação que tem efetivamente seu valor jurídico? Afixar alguma coisa na esquina ou fazer um post em uma rede social pode até ser útil, mas não possui qualquer valor jurídico. Imagine alguém que é aprovado no concurso público,
Tal pessoa será nomeada em um diário oficial, que irá relatar todo o trâmite do concurso. Esta publicação que consta no Diário Oficial é que, de fato, tem valor. Pode-se publicar qualquer coisa em qualquer lugar. Contudo, a publicação que nos interessa é aquela que possui valor jurídico e é a referente aos órgãos oficiais de imprensa. Então, Diário Oficial. Órgãos oficiais de imprensa. A principal finalidade do princípio da publicidade está ligada ao conceito de controle social. Para isso, serve a divulgação dos atos praticados pela administração pública, para a fiscalização, o controle social do povo. Este que é o titular do poder constituinte originário. Portanto, o povo é que deve controlar e fiscalizar quais são os atos que a administração pública vem praticando. A essência do princípio da publicidade está relacionada a esta noção de fiscalização da administração pública por parte da sociedade. Existe, inclusive, um direito subjetivo de recorrer ao Estado em busca de tais informações. O cidadão tem o direito de reivindicar informações do Estado, se fazendo valer através de mandato de segurança, habeas data, ação popular, direito de certidão, direito de petição, etc. Existem vários instrumentos pelos quais se pode reclamar o princípio da publicidade. Exemplo, na esfera judicial, existe um artigo da Constituição que traz o princípio da publicidade nos processos judiciais. Ele vai dizer o seguinte: Lei Complementar de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observando os seguintes princípios. 9. Todos os julgamentos de órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentado todas as decisões sob pena da nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes. A estes quem? Advogados. E quais os casos? Nos casos os quais a preservação do direito à intimidade e interesse no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Perceba que a própria Constituição vai nos dizer que, em algumas hipóteses, pode haver limitação ao princípio da publicidade. Neste caso, ao ponderar os direitos à intimidade e interesse público à informação, a própria legislação estabeleceu algumas restrições ao princípio da publicidade. Agora, eficiência. O princípio da eficiência é o mais novo de todos. Ele foi inserido na Constituição em 98 pela Emenda Constitucional número 19. Ficou conhecido como Reforma Administrativa. E, supostamente, tinha como intenção a implantação de uma administração geral na administração pública brasileira. Temos como contexto da época, estávamos na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, em que era defendido o discurso da pós-modernidade, da privatização, da ineficiência do Estado e da necessidade de sua desburocratização. Aí, nesse sentido, o Carvalho vai nos explicar. Com a inclusão, pretendeu o governo conferir direitos aos usuários dos diversos serviços prestados pela administração ou por seus delegados e estabelecer obrigações efetivas aos prestadores. Não é difícil perceber que a inserção desse princípio revela o descontentamento da sociedade diante da sua antiga impotência para lutar contra a deficiente prestação de tantos serviços públicos que incontáveis prejuízos já causou aos usuários. De fato, sendo tais serviços prestados pelo Estado ou por delegados seus, sempre ficaram inacessíveis para os usuários os meios efetivos para assegurar seus direitos. Os poucos meios existentes se revelaram insuficientes ou inóculos para sanar as irregularidades cometidas pelo poder público na execução desse serviço. Eficiência significa exatamente a qualidade de serviço público prestado e está ligada à ideia de economia, de recurso e tempo, assim como a otimização dos meios. E ainda, mais uma vez, o Carvalho dá sua contribuição.
A eficiência não se confunde com a eficácia, nem com a efetividade. A eficiência transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o desempenho da atividade administrativa. A ideia diz respeito, portanto, à conduta dos agentes. Por outro lado, eficácia tem relação com os meios e instrumentos empregados pelos agentes no exercício de seus misteres na administração. O sentido aqui é tipicamente instrumental. Finalmente, a efetividade é voltada para os resultados obtidos com as ações administrativas, sobreleva, nesse aspecto, a positividade dos objetivos. O desejável é que tais qualificações caminhem simultaneamente, mas é possível admitir que haja condutas administrativas produzidas com eficiência, embora não tenham eficácia e efetividade. De outro prisma, pode a conduta não ser muito eficiente, mas, em face da eficácia dos meios, acaba por ser dotada de efetividade. Até mesmo é possível admitir que condutas eficientes e eficazes acabem por não alcançar os resultados desejados, em consequência, serão despidas de efetividade. Com isso, chegamos ao fim dos 5 princípios expressos no artigo 37 da Constituição que pautam a conduta do administrador público, sendo os nortes que este deve seguir no exercício dessa função administrativa. E quais são esses 5 princípios? Não esquece, ele falou do LIMP. E assim termina o vídeo, o primeiro vídeo, né? Esse é o vídeo 01 de Direito Administrativo. Casenso, só aqui no Megamente. Até o próximo vídeo.